Doutor, seja muito bem-vindo. Uma alegria ter esse mineiro querido aqui com a gente, que já começamos a conversar aqui. Eu amo, um beijo pro pessoal de Minas que nos acompanha aqui. O doutor está na Flórida há muitos anos, mas é mineiro. Quem é que não gosta da comida mineira, né, doutor? A comida mineira é incomparável, que a gente estava conversando antes. Doutor, e pode ser uma boa alternativa para quem já sabe cozinhar e quer morar fora, pensar em montar um restaurante fora do país, né, doutor? Sim, só que lá já tem vários bons restaurantes. Deve ter, né, doutor? De comida mineira mesmo, brasileira. Exatamente. Eu comi um tropeiro em Boston 2 semanas atrás que me fez lembrar de Belo Horizonte. Quer dizer, as pessoas já vão descobrindo maneiras legais, que é o que nós estamos falando, vamos conversar com o doutor, para que nós possamos começar a vida lá fora. Doutor, eu acho muito importante a gente enfatizar essa história de buscarmos ter a vida certinha, porque os transtornos para uma pessoa ilegal, não só o risco de deportação, nada disso, é lá mesmo, no dia a dia, né, doutor? É muito difícil viver fora do país, não é só nos Estados Unidos, qualquer lugar que não se tenha o visto e que não se esteja legalmente, né? Você está coberta de razão. Keila, eu fiquei encantado com a sua apresentação inicial, porque as pessoas imaginam que morar nos Estados Unidos é como ir para uma ilha da fantasia. E não é assim. É muito bom, existem vantagens e desvantagens, ganhos e perdas, mas eu sempre falo o seguinte, quando você vai para um país, você deve morar nesse país e buscar a legalidade. Porque quando você não está legal, você tem várias restrições, como você muito bem colocou, o atendimento médico, limitações para trabalhos. Então, eu faço uma brincadeira, eu falo que se você mora num país sem ter todos os direitos, é como ir em uma festa, não poder comer, não poder dançar e não poder beber. Você vê tudo acontecer, mas não pode participar. Por isso é muito importante estar legalizado. Doutor, eu queria começar falando, nós falamos dessa questão da segurança pública, a gente sabe que os Estados Unidos traz essa segurança, quando acontece alguma coisa, acontece mesmo para acabar com tudo e para deixar todo mundo com medo, né? Que a gente já sabe disso. Mas existe essa estabilidade econômica, que é por isso que sempre foi chamado de sonho americano viver naquele lugar. Agora, eu quero falar com as pessoas que têm um trabalho normal aqui, uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, um bancário, uma pessoa que trabalha numa empresa, independente do tipo de trabalho que ela faz. Existem diferenças para eu me planejar para morar fora, se eu sou, por exemplo, um auxiliar administrativo ou se eu já tenho um curso superior? Existem sim, Keila. Na verdade, existem diferenças importantes. Nós temos nos Estados Unidos 187 tipos de vistos. São vistos das 187? 187. Certo. Nós começamos desde o visto de turismo, estudante, visto familiar, visto de habilidades profissionais, empreendedor, investidor. Os profissionais que são qualificados, profissionais graduados na sua área, que têm alguma experiência, eles possuem caminhos que eles não dependem do que nós chamamos lá na América de sponsor, ou seja, eles não precisam de uma oferta de trabalho. Eles podem demonstrar que eles vão para a América e que, de alguma maneira, eles vão agregar valor ao país. Não tem que ser nada espetacular, completamente fora da curva, mas mostrar que o conhecimento dele faz ele um profissional diferente. Vou dar um exemplo. Nós temos profissionais brasileiros que são administradores e eles querem trabalhar com a internacionalização de empresas latinas e brasileiras para os Estados Unidos. Certo. Conhecer da América Latina, inegavelmente, faz com que eles tenham uma facilidade para fazer esse processo. Isso acontece em todas as áreas, direito, engenharia, contabilidade, as áreas da saúde. Obviamente, em algumas áreas existem um interesse maior dos Estados Unidos, como, por exemplo, o que nós chamamos lá na América de STEM, que é ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Tá. Porque são áreas que estão ligadas diretamente ao crescimento econômico. Então, países que têm muito engenheiro normalmente têm uma economia pujante, como os Estados Unidos. Mas daí, doutor, não difere para eles. Nós estamos falando de qualquer pessoa que queira trabalhar lá, independente de ser brasileiro ou não. Exatamente. Não existe uma preferência, o técnico ou o cientista ou o matemático brasileiro. Não. A profissão é essa. Exatamente. Independente da nacionalidade, porque o visto, a aquisição do visto é a mesma para todo mundo, o caminho. Exatamente, assim. É o mesmo caminho. Na verdade, existem algumas poucas nações que têm um tratamento diferenciado, mas é um tratamento pior, porque tem um volume muito grande, como México, China, por exemplo. Então, o Brasil está na mesma categoria das principais nações. Então, é uma ilusão imaginar que um europeu vai ter um tratamento diferenciado para o brasileiro na obtenção do Green Card. Existe preferência de nada. Não tem preferência. Ele tem, naturalmente, vias que muitas vezes não são oferecidas para o Brasil, porque o Brasil não é signatário do tratado comercial com os Estados Unidos. Tá. Como alguns outros países, até da América Latina, possuem essa assinatura, como o Chile.
mas para obtenção de green card, o Brasil está no melhor posicionamento. Doutor, então, por exemplo, passo número 1, é importante que eu tenha um nível superior? Isso facilita? Facilita. Não é indispensável, Keila. Eu falo o seguinte, o que a América quer é uma trajetória sólida que comprova que vai para lá para agregar valor. Se você tem uma graduação, você comprova que tem uma trajetória acadêmica. Porque você já trabalhou na sua área, com maior afinco ou não, porque daí eu estou falando de gente que está começando, daí difere também? Uma pessoa que acabou de se formar? Obviamente, quanto mais experiência você tem mais a oferecer. A gente tem até um caso que foi de uma pessoa de São Paulo, que ele era um empresário do segmento automotivo, uma empresa de suspensões. Ele não tinha sequer segundo grau completo, mas ele comprovava vasta experiência e o green card dele foi aprovado. A grande questão, eu sempre falo que toda carreira, todo caso, ele tem um seu ponto especial. Porque quando eu falo de um profissional de 70 anos, por exemplo, ele teve muito tempo para escrever a história dele. Certo. Então, naturalmente, ele vai ter muita experiência. Agora, quando eu pego um profissional de 25 anos, ele não teve o mesmo tempo. Mas, em contrapartida, em condições normais de temperatura e pressão, ele tem mais vida produtiva a oferecer para a América. Então, toda carreira, seja ela mais jovem ou ela mais sênior, ela tem pontos fortes e fracos. Doutor, e daí eu não preciso, então, nesse caso, já ter uma proposta de emprego lá? Nesse caso, não. Quando você comprova que vai para somar, você não precisa da proposta de emprego. E esse é o grande diferencial. E daí eu não consigo fazer isso sozinha. Por exemplo, não dá para eu... Tem um caminho a percorrer. Eu tenho meu diploma, por exemplo, vamos falar de mim. Eu tenho 20 e poucos anos de profissão, daí eu tenho um currículo, vamos dizer assim, falando de uma maneira leiga. Eu dou meu currículo para o especialista, e esse especialista vai abrindo o caminho para eu pedir esse visto, como quando eu peço visto para ir lá passear. Exato, só que é um processo muito mais denso. Assim, quando eu digo assim, que eu preciso sempre de alguém, nesse sentido. Exato. Não há a obrigatoriedade de contratar um advogado, mas eu falo que é um processo quase impossível de ser feito sem ajuda especializada. Para a gente poder entender, esse passo a passo. Porque daí quem vai já tem família, porque você pede visto para todo mundo, né, doutor? Sim. Você vai mudar, né? Você pede, naturalmente, para o titular, o cônjuge e os filhos menores de 21 anos. Alguns processos chegam a ter mais de 1000 páginas. Então, é algo bem denso, porque você tem que comprovar que aquela carreira e aquele plano de continuidade vai agregar valor ao país. Então, é altamente especializado o conteúdo que vai ser colocado naquele documento. E eu falo que muda a história da família, porque abre a possibilidade de construir um novo capítulo nos Estados Unidos, que é um país com uma economia fantástica. Eu sempre falo, Keila, que eu trabalho com imigração, sou advogado tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. A gente não está falando mal do Brasil, de maneira alguma. O Brasil é um país fantástico, um país maravilhoso. Só que nós temos alguns problemas que são graves, como a violência. Então, é muito bom quando nós podemos mostrar um pouco do melhor lado do Brasil, do lado mais bonito do Brasil, que é o Brasil, o brasileiro trabalhador, com jogo de cintura, capacidade de improviso na América. E o americano, o bom brasileiro, ele admira muito isso. Doutor, agora, quando eu começo a fazer esse passo a passo, a gente tem essa dificuldade, vamos dizer assim, porque eu preciso ter dinheiro também, né? Porque eu não vou, mesmo que eu não tenha o emprego lá ainda, eu tenho que comprovar também que eu tenho condição de começar lá. Leia-se, pelo menos alugar uma casa ou eu sou obrigada a comprar? Essas dúvidas. Não, você pode alugar uma casa. Mas eu tenho que ter, por exemplo, provar para eles que eu tenho dinheiro na conta para ficar um tempo? Sim, o que acontece, mais importante até do que o processo, existe o planejamento pessoal. Porque você vai para dar início à sua carreira, uma nova etapa em um novo país. Então, você tem que ter um planejamento financeiro para isso. E eu sempre brinco, Keila, que quando você chega nos Estados Unidos, você deve ser rápido, mas você não deve ser precipitado. Porque não vai ser a primeira oportunidade que vai ser conveniente para você. Então, você tem que se permitir ter algum tempo para conhecer o mercado, a nova cultura, aquela nova realidade. E daí eu tenho que ter o dinheiro para me manter. Tem que ter um dinheiro para conseguir se permitir ter esse tempo. E daí isso eles exigem também? Não há esse requisito no processo, mas você vai precisar para a sua vida e a gente orienta o cliente nesse sentido. Doutor, eu preciso estar lá para começar esse processo? Ou, por exemplo, eu posso falar para você, doutor Bicalho, olha, eu tenho intenção de trabalhar lá fora. O que eu preciso fazer? Sem ter ido ainda. Eu já conheço lá, já fui várias vezes e tal e tal. Ah, eu quero ir para tal lugar. Difere o lugar que eu quero ir também quando eu peço visto ou não interessa para eles isso? Não, o processo ele é federal, você pode morar em qualquer dos 50 estados americanos e você pode fazer o processo tanto de lá, se você já está lá, quanto do Brasil. O mais recomendável, Keila, é fazer o processo do Brasil. Por quê? Quando você está lá, você pode até, por desconhecimento, transgredir alguma lei. E isso pode impactar no processo. Eu estou pensando no fato de você estar lá passeando, você já não tem o tempo todo.
Daí, se você esquece, fica um mês a mais do teu visto, você já está ilegal, né, doutor? É o impacto que pode, muitas vezes, custar o seu sonho do Green Card. Por isso, é muito importante ter a informação e a orientação correta para que, se você for ficar um tempo maior, você tenha a possibilidade de ou fazer uma extensão do seu visto de turista ou trocar esse visto, porque se você transgredir uma norma nos Estados Unidos, você arca com as consequências. Doutor, quando eu peço visto, eu pago para mim e para minha família inteira, ou já é um pacote só que o meu já vale para todo mundo? Quando você faz o pedido de Green Card, que é esse visto que te dá o direito de morar nos Estados Unidos, você aplica para você e os seus dependentes, que são cônjuge e filhos menores de 21 anos, eles se beneficiariam também. Agora, é importante frisar, porque muitas vezes as famílias nos perguntam: minha mãe mora comigo, ela é minha dependente financeira. Infelizmente, nesse caso, não pode. Mas daí, cada um é um preço, doutor? Porque, por exemplo, quando eu vou tirar o visto para passear, se eu tenho criança pequena, eu também tenho que pagar esse visto. É a mesma coisa? O que acontece? Tem taxa para todo mundo? Existe uma taxa que é do caso principal, só que, ao final, você terá que pagar a taxa de expedição do Green Card, dos agregados, vamos dizer exame médico de cada um e uma taxa de entrevista para cada um, porque todos precisam ser entrevistados. Mas essas taxas, elas são a menor parte do processo. Mais barato? A parte mais barata. Doutor, quanto você acha que eu gasto para fazer isso se eu tenho o meu marido e 2 filhos, por exemplo? Um processo de Green Card todo, você vai gastar em torno de $20 mil. Todo o processo, contando com advogado, com tudo? Exatamente. E pode durar quanto tempo, doutor? Entre 2 e 3 anos. E, doutor, e como é que se paga isso? Tem taxas que eu vou tendo que pagar? Porque eu digo para a pessoa se organizar mesmo. Isso é pago ao longo do processo. Existe o valor, a forma que é ajustada com o advogado, e algumas taxas se pagam no início, outras se pagam ao final do processo. Doutor, estou perguntando muito, né? É porque eu quero saber tudo. Eu estou pensando assim. Está fantástica. Não, porque eu estou pensando assim. Daí, eu estou falando de empregados, né? Da pessoa que vai lá para trabalhar para alguém. Agora, e se eu quero ser, por exemplo, a Aline? A Aline tem uma loja de bolos aqui, que é a Loren. E ela decide que ela quer fazer a mesma coisa lá. Daí eu já vou ser um microempresário. Sim. É diferente o tipo de visto, independente de eu ter uma outra profissão ou não, mas eu decido investir nisso, em alguma coisa lá. Eu acho que aquela região que eu vou tem esse potencial. É um outro processo diferente? Pode ser um outro processo, porque nessa hipótese da Aline, que é uma microempreendedora, ela pode fazer pela trajetória dela ou ela pode fazer pelo negócio dela. Então, nós temos que entender as evidências, os documentos, para ver o que é mais sugestivo. Entendi. Agora, existem 2 possibilidades, porque nós temos vistos que são baseados na trajetória profissional e vistos que são baseados na empresa, no empreendimento. O grande ponto, quando o visto é possível de ser feito na sua trajetória, é melhor porque você não se obriga com o investimento. Quando é no negócio, há uma conferência da imigração se o negócio está performando conforme prometido. Se eu tenho dinheiro para manter esse negócio também. Então, a gente tem que entender bem talvez isso. Seja melhor eu ir como uma profissional e se eu quiser montar um negócio depois, eu consigo uma autorização separada disso, doutor? Na verdade, para montar um negócio nos Estados Unidos, não há nenhuma obrigatoriedade de visto. Por exemplo, se você me falar, eu quero montar um negócio nos Estados Unidos, aqui a gente consegue fazer abertura, inclusive remota. Só que entre ser sócio do negócio nos Estados Unidos e morar lá é outros 500. Exatamente. E morar lá para poder trabalhar no negócio, aí existe uma distância. É onde precisa do visto. Agora, você falou do Green Card. Quando eu já começo a fazer esse processo, eu já corro atrás do Green Card? Não é um visto de trabalho primeiro? Chama visto de trabalho, mas eu brinco o seguinte, fazer uma brincadeira com Belo Horizonte que nós falamos, a questão do Green Card e do visto, nós temos uma rodovia que liga São Paulo a Belo Horizonte, que é a rodovia Fernão Dias. Eu falo que o visto é rodovia e o Green Card é o destino. Você aplica para o visto, ele só serve para a sua primeira entrada nos Estados Unidos. Na hora que você pisa no solo americano e passa na imigração, ele já determina a expedição do seu Green Card. Então, apesar da gente falar visto de trabalho, quando é o pedido de um visto permanente, já é o Green Card. Então, quando eles autorizam já era. Eles não voltam mais atrás, a menos que eu faça uma grande bobagem. A não ser que você cometa um crime gravíssimo nos Estados Unidos, porque essa é a diferença do Green Card para a cidadania. Tá. O Green Card eles podem revogar, a cidadania não. Doutor, o que pode me impedir de conseguir um visto? O que eu não posso fazer jamais que isso sim me feche as portas dos Estados Unidos? Olha, excelente pergunta. Eu te falo que eu respondo muitas entrevistas, ninguém me perguntou de uma forma tão enfática isso. Primeiro, cometer algum tipo de crime que vá contra os valores americanos. Tá? Crimes que colocam em risco a segurança nacional, atividade terrorista,
tráfico de droga, lavagem de dinheiro, e tem uma linha de crimes que eles falam que é contra a torpeza moral, de acordo com a legislação americana. E alguns crimes que muitas vezes, na visão do brasileiro, não são muito relevantes, mas lá são extremamente importantes. Por exemplo, fraude contra a seguradora. Quem comete uma fraude contra a seguradora e tem uma condenação criminal não vai conseguir visto nos Estados Unidos. Sumiu um carro, daí eu simulo um sumiço de carro para pegar o dinheiro, mais ou menos isso. Exatamente. Nós, inclusive, nos deparamos uma vez com um caso no escritório, processo todo pronto, green card aprovado, e aí nós, ao final, descobrimos que o cliente, quando ele era jovem, ele teve um problema com a seguradora e foi condenado. Lá ou aqui? Aqui no Brasil. Ah, isso que eu ia te perguntar. Então, eles conseguem fuçar na vida da gente aqui para saber... Consegue. Ou seja, se eu tiver feito alguma coisa aqui, tudo que você está falando é feito aqui. Sim. Condenações aqui. Aqui ou lá, ou em qualquer lugar. Não, mas não é só lá dentro, né? Não, eles pesquisam certidões criminais de todos os países que você já residiu. Ah, tá. Então, isso é muito importante porque algumas situações que as pessoas julgam importantes, tive uma empresa e tive um problema tributário. Não tem problema. Um problema bancário, não tem problema. Agora, se for contra valores morais dos Estados Unidos, isso pode ser um problema. Povo que não paga pensão, que a única coisa que dá cadeia nesse país aqui é pensão. Isso conta lá? A pessoa que já foi presa aqui por alguma coisa nesse sentido? Olha, não pagar a pensão diretamente não criaria um imbróglio no processo migratório. Mas, muitas vezes, o não pagamento tem outros desdobramentos, né? Maus tratos a filhos, uma série de situações que podem gerar repercussões. Porque nós estamos falando, esmiuçando para você entender, que não é difícil quando você tem a vida certa, né? Eles gostam das pessoas que tem, porque também você não vai querer ninguém no seu país. Só a gente aqui que é muito fácil para entrar e sair, né, doutor? Os países do primeiro mundo dificilmente acontece o que a gente vê aqui, infelizmente. Entendeu? Exato. Mas, na verdade, o que é importante você entender, por isso que o doutor está esmiuçando para a gente, que não é algo impossível, mas que também não dá para você fazer, sabe, pelas cabeças. Eu vou amanhã. E não existe isso. Eles não vão aceitar e você pode ter um problema maior, porque daí você vai ficar passado o prazo. Então, se você pensa em uma mudança radical como essa, planeje. Que é a regra número 1 e a básica para dar certo, né, doutor? Exatamente. O principal conselho é o planejamento. Eu falo que entender de imigração, ele é simples. É como você se comportar quando é convidado para a casa de alguém. Existem pessoas que você vai na casa e elas têm o hábito de tirar o sapato na porta. Ou seja, você tem que cumprir essa norma se você vai visitar a casa. Você cumpre a regra do país. Outras não. Então, quando você entra num país, cabe você cumprir as leis, a cultura, né, os procedimentos do país. E é isso que deve ser feito. Doutor, esqueci alguma coisa? Não, foi hiper bem. Não esqueci nada, né, doutor? Não. Mas você volte sempre para falar mais com a gente, tá, doutor? Prazer, querido. Olha, vou deixar os contatos do doutor Bicalho. Ele atende aqui, atende lá também, mas ele tem o escritório aqui que ele pode te atender também. Tem uma equipe que trabalha junto com ele justamente para isso. Então, para você começar esse planejamento, lá no Instagram, no Bicalho Consultoria, você tem todas as informações e no Instagram do doutor também, que é Vinícius Bicalho. Lá no link da bio do Bicalho Consultoria, tem todos os links para você entrar em contato com eles. Obrigada, viu, doutor? Obrigado a você, querida. Uma alegria ter você aqui com a gente. Prazer foi Obrigada mesmo.